Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. Tem um número de WhatsApp à disposição para as mensagens, 973350038, repetindo, 973350038. As perguntas podem ser feitas também pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. Hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Com a gente, Charles Lima, procurador de Justiça no estado de Pernambuco, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, procurador Charles Lima. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Antes da sequência da apresentação, procurador Charles, qual que é a situação aí em Pernambuco, no estado e de uma maneira geral, em relação à Covid? O estado de Pernambuco, né, não diferente dos outros estados, a gente tem aqui uma situação grave, os números têm subido, né, uma projeção talvez um pouco menor em função do isolamento social que tem sido implementado tanto pela prefeitura aqui, as prefeituras aqui de Pernambuco, boa parte delas, e o estado também. Não se atinge o número que seria o ideal, que seria em torno de 70%, né, mas tem girado acima de 50%. Isso tem desacelerado essa curva de crescimento, né, dos casos e evitando ainda, por hora, o colapso do nosso sistema de saúde. Também conosco, nesta edição do programa Gente que Fala, Rubens Figueiredo, cientista político, consultor e palestrante. Rubens, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Boa tarde aos meus colegas aí de debate. Também com a gente, Sandra Libarina, doutora Sandra Libarina, advogada, especialista em contratos, direito do trabalho e direito eleitoral. Doutora Sandra integra a Comissão da Mulher Advogada da Seccional Pinheiros da Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vinda, doutora Sandra Libarina. Me ouve, doutora Sandra? Não ouve? Bom, vamos aqui com a sequência. Eu agradeci, obrigada. Estava mudo. Sim. Então, seja bem-vinda, doutora Sandra Libarina. E com a gente também o administrador público, Carlos Eduardo Gouveia, advogado, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e diretor do Instituto Ética Saúde. Gouveia, mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro. É sempre um grande prazer estar aqui com você e com os colegas para um debate frutífero aí durante essa próxima hora. Então, dando início ao nosso debate, às nossas análises, o primeiro tema é o seguinte: os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal voltaram a se reunir ontem, por videoconferência, pela primeira vez após a suspensão dos julgamentos presenciais por causa da pandemia. O novo sistema permite a manifestação dos advogados, defensores, procuradores e membros da Procuradoria-Geral da República em tempo real. Na estreia dos julgamentos por videoconferência, a pauta foi voltada para análise de questionamento de medidas do governo para conter o abalo econômico provocado pela Covid-19. Na verdade, os ministros decidiram que os estados, o Distrito Federal, os municípios podem adotar medidas sobre isolamento, quarentena, restrição excepcional e temporária de rodovias, portos ou aeroportos, reconhecendo a competência concorrente no combate à Covid-19. Procurador Charles, o que você achou dessa decisão dos ministros? Ela é uma decisão importante porque ela reforça o sentido aí federativo e a necessidade, né, de cada membro, cada ente da federação em tomar as medidas de acordo com a peculiaridade local, né? Então, essa decisão reforça as medidas que vêm sendo tomadas no âmbito estadual e no municipal, né, permitindo o enfrentamento dessa pandemia, né? Eu destaco também a inovação, né, porque foi a primeira sessão virtual do Pleno, do Supremo, na terça-feira eles tiveram a sessão das turmas,
né? E é uma ferramenta que permite que a gente tenha uma normalidade do ponto de vista institucional, na medida do possível, diante do cenário de pandemia e de isolamento social, né? É possível ter as respostas institucionais às questões que vão emergindo diante desse quadro, né, de pandemia e de gravidade em relação à saúde pública. Então, acho importante do ponto de vista da institucionalidade e também no mérito da decisão achei acertada, ela reforçando, né, a questão da competência concorrente dos entes federativos em relação à saúde. Rubens, o que vai acontecer? Qual que, na sua impressão, é o próximo capítulo agora, uma vez que o Supremo reconheceu a competência concorrente dos entes da federação nessa questão do combate à Covid-19? O próximo capítulo que eu digo nesse embate entre presidente Bolsonaro, governadores e prefeitos. Olha, o confinamento, o isolamento social tem uma ampla aprovação da sociedade brasileira. Pesquisa recente do Datafolha mostrou que 76% dos entrevistados são favoráveis a essas medidas, que são medidas que abalam fortemente a economia, né? Nossa economia informal é muito grande e esse setor está sendo muito penalizado e não se sabe até quando eles poderão aguentar. Quanto à decisão do Supremo, eu acho que foi acertada, como disse o Dr. Charles, na medida em que os municípios eles têm uma série de competências, principalmente na área da saúde, educação básica, uma parte da segurança, então eles têm mais capacidade de entender o que está acontecendo dentro da jurisdição municipal e tomar medidas mais efetivas. Doutora Sandra Libari, na sua avaliação, o que pode ser o próximo capítulo agora que o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa competência concorrente de estados e municípios no combate à Covid-19? Eu acredito que os municípios têm muito mais poder de decisão e de saber a realidade de cada estado para tomar uma decisão mais eficaz, ao invés de ser uma atitude federativa, no meu entendimento. E eu acredito que o legado que vai deixar essa decisão do STF, talvez para repensar sobre a videoconferência em uma amplitude, porque vai ser um custo menor para o judiciário. Tem um levantamento, por exemplo, em 2018, do DEPEN e do CANSEI, que apontou para 22 estados que gastaram, em média, 248 milhões com deslocamento de presos. E essa lista é encabeçada por São Paulo, que gasta 71 milhões. Se for pensar em videoconferência nesse sentido, você tem maior celeridade, porque você pode ter vários julgamentos num único dia, feito por videoconferência. Você tem um custo menor, que você coloca o juiz, a defesa, a acusação, o réu, a testemunha, tudo em tempo real, e é eficaz da mesma forma. Essa é a minha opinião sobre isso. Está aberta uma nova era, então, doutora Sandra, em relação ao trabalho da justiça, por conta, né, da agilidade e da celeridade que a videoconferência proporciona em tantas situações? Com certeza. Até intimação. Você pode fazer intimação pelo WhatsApp. Eu acho que esse pode ser um legado que pode ser muito positivo para a sociedade. A nova era. Sim. Vou ver a sua avaliação sobre essa decisão do Supremo ontem, que reconhece a competência dos entes da federação em relação ao combate da Covid. Então, acho que a gente tem vários aspectos. O primeiro ponto é que, de fato, nada será como antes. Acho que nós estamos diante de uma nova era, novos hábitos, paradigmas estão sendo quebrados, pressupostos nós tínhamos como firmes, vemos que não são exatamente imexíveis ou simplesmente passíveis de não serem alterados, estão sendo alterados. Em relação à decisão, eu entendo que ela é correta, ela de fato, nós estamos numa federação, os estados têm a sua parcela de responsabilidade. No âmbito da saúde, a saúde é fundamentalmente responsabilidade do município, mas tudo integrado. O próprio SUS ele é integrado e é um sistema tripartite, federação, estados e municípios. O contraponto que eu trago é um problema real que nós já estamos vendo. Como cada ente, seja o estado, ou mesmo na questão dos municípios, entende ter responsabilidade sobre a sua população, nós começamos a ver alguns bloqueios, muitas vezes de materiais e pessoas,
Então, o trânsito não sendo permitido em determinada cidade, porque o prefeito tomou a decisão que teria que isolar totalmente a cidade. Isso impedindo, muitas vezes, a entrada de funcionários ou pessoas profissionais da saúde, técnicos que deveriam fazer manutenção dos equipamentos naquela cidade, muitas vezes bloqueio de materiais, embora menos comum, isso também existiu, criando aí um caos logístico, infelizmente, muito danoso para todo o sistema, principalmente quando a gente precisa levar bens e serviços essenciais a todas as partes do Brasil. Então, por um lado, a logística já está sofrendo com a escassez de aviões e transportes também terrestres. Só na parte de transporte aéreo, nós estamos reduzidos a 10% do que nós tínhamos antes. Então, por exemplo, a região norte, hoje, está praticamente desabastecida ou em risco de desabastecimento de reagentes para laboratórios. Então, alguns laboratórios vão simplesmente fechar, porque não tem reagente. Eu não estou dizendo reagente do Covid, estou dizendo reagentes em geral. E você tem ainda um outro problema também nessa questão da responsabilidade, municípios, estados e federação, em relação à questão da requisição administrativa, ou o conhecido confisco. Nós temos visto ações concorrentes sobre o mesmo bem de entes estaduais, o estadual e o municipal. Então, uma empresa de respiradores teve esse tipo de situação. Recebeu a requisição administrativa do Estado e, quando foi ver, o vice-prefeito da cidade foi lá e não só interditou a mercadoria, como levou nos veículos da municipalidade. Então, esse tipo de situação ele é importante, acho que a decisão ela tem o seu valor, porém precisa ter uma unidade ou uma integração das ações, principalmente diante de uma situação como a que vivemos, que é uma pandemia. Essa unidade, essa integração passa por onde? Eu acho que o Ministério da Saúde, no caso de uma pandemia, de fato, deveria ditar as regras de forma como ele sempre tem atuado no SUS, que é uma discussão integrada com as diferentes esferas. Por isso, o SUS ser uma entidade tripartite. Mas tem que ter algum tipo de coordenação central e aí uma linha de conduta que todos possam seguir. Senão vira um caos, você acaba não tendo acesso aos produtos e até um desincentivo para a atividade econômica daquela área. Qual o interesse de alguém importar ou produzir determinado produto se ele não tem nem a certeza se vai conseguir vender aquilo que ele gastou energia, recursos, materiais, e no final tem-se um confisco de uma hora para outra. E essa tarefa de integração, de união, certamente vai ser um trabalho para o suposto novo ministro da Saúde, né? Com certeza. Sim. E num momento de grande dificuldade, né? Bom, vamos seguindo aqui com mais um tema para a nossa análise, para o nosso debate no programa Gente que Fala de hoje, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático. O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para analisar se poderes executivo e legislativo têm mantido transparência legal em gastos públicos no combate à pandemia da Covid-19. O MP do Rio lembrou que estão sendo feitas contratações emergenciais com dispensa de licitação efetuadas por representantes dos poderes para combater o avanço da doença. Nem todas estariam sendo detalhadas publicamente conforme determina a legislação. Bom, esse assunto trata do seguinte: esse inquérito cita uma reportagem, uma matéria jornalística que informa que a Secretaria de Estado da Saúde tornou sigilosos os procedimentos administrativos que se referem às contratações emergenciais feitas no combate ao novo coronavírus. Charles, estamos aí agora diante de um grande desafio, né? Olhos abertos para que não encontremos casos de corrupção diante da tragédia, né? Sem dúvida, Mauro. Infelizmente, e não só no Brasil, mas a gente tem um histórico muito largo nisso daí, né? Gestores públicos que malversam os recursos, né? E ainda mais numa situação dessa, onde os recursos estão escasseando, quer dizer, você tem uma perspectiva de uma retração muito grande do PIB, os orçamentos públicos, tanto da União como dos estados e municípios, decaindo enormemente,
né, você tem que ter um maior cuidado nos gastos, né, para fazer frente à pandemia. Então, não faz o menor sentido a decisão do governo do Rio de tentar tirar a transparência na realização desses gastos, né? Eu acho que o enfrentamento à pandemia do coronavírus, ao Covid, ela deve ser feita, né, de uma forma, né, efetiva, eficiente, né, e transparente, sobretudo, né, para que a gente tenha um melhor resultado em relação às ações a serem implementadas. E o Ministério Público do Rio ele fez nada mais, nada menos, né, do que a sua obrigação diante do regulamento que temos hoje. A Constituição ela fala do princípio da publicidade, está lá no artigo 37, em relação à administração pública. É um dever de cada gestor, né, fazer esses gastos da forma mais transparente possível. Temos também a Lei de Acesso à Informação, né, que garante ao cidadão ter conhecimento de como esses recursos são gastos, né? E cabe também ao Ministério Público, havendo aí essa posição, essa postura do Executivo, do Legislativo em relação a esses gastos, cobrar e responsabilizar efetivamente, né? Então, espero que esse tipo de situação ela não se repita nos outros entes. Eu acho que a gente já tem muitas dificuldades no campo da saúde, no campo da política, no campo da economia, né, para ter mais essa outra frente, né, diante de um cenário como esse, né? Eu acho que é um desserviço à população brasileira. No caso do Rio, que a gente está destacando aqui, é uma força-tarefa lá do Ministério Público do Estado. Aí em Pernambuco, onde você é procurador, o Charles, tem algum olhar diferente, alguma força-tarefa também em cima, enfim, de olho nos gestores? Tem. O Conselho Nacional do Ministério Público, né, ele emitiu uma orientação e todos os ministérios públicos estaduais, os ramos do Ministério Público, eles têm desenvolvido, né, temos um gabinete de crise, né, que vem acompanhando e com ações também na parte do patrimônio público, inclusive expedindo recomendações aos promotores de justiça com essa atuação para que acompanhem e fiscalizem essas ações implementadas em alguns casos aí, eventualmente situação de desvio, né, do que determina a Constituição em relação ao manejo dos recursos públicos. Rubens, por que a gente tem que se preocupar durante um momento de tragédia na saúde, de crise na saúde, sempre com corrupção? Hein? Por que até nesse momento? Essa preocupação tem que ser permanente, né? Mauro, a primeira observação é que o Rio de Janeiro não tem sido nenhum primor em termos de cuidado de gasto dos recursos públicos, moralidade administrativa, esse tipo de coisa. E essa dispensa de licitação em caso de calamidade pública, ela acontece exatamente para dar mais agilidade ao processo de contratação, porque nós estamos numa operação de guerra. Então, e a 8666 ela é uma lei de licitação que os processos são lentos e muitas vezes poderia comprometer o combate à pandemia. Agora, uma coisa é você dispensar licitação. Outra coisa é você não abrir para a sociedade o que você está contratando, a que preço e por quê. Isso é inaceitável. Nós vivemos numa república, os recursos são públicos, todo mundo paga. Mas por que não se dá a devida publicidade, sendo que a lei determina isso? Como é que você esconde? Como é que você torna sigiloso? É por isso que o Ministério Público montou uma força-tarefa exatamente para verificar. É uma coisa que não pode acontecer. Agora, é fantástico que, num momento como esse, a gente tenha que desviar a atenção para medidas como essa que não tem nenhuma razão de ser. Isso mostra para a sociedade, insinua para a sociedade que, mesmo em situações limite como essa que nós estamos vivendo, tem gente mais preocupada em esconder aquilo que está comprando e fazer coisa nebulosa do que em ajudar a resolver realmente o problema. Era em relação a esse desvio de atenção que você destacou o sentido da minha pergunta, porque não é possível que, no momento de tragédia, tenha que se desviar o foco para ir atrás de eventual corrupção, sendo que o foco deveria ser, o mínimo que a sociedade espera, é o trabalho de combate à Covid de maneira séria.
séria, e todas as instituições no Brasil que têm força, poder e respeitabilidade, o Ministério Público é uma delas, precisa estar alinhado nessa luta contra a pandemia, que não é brincadeira. Eu queria só fazer uma observação em relação à pergunta anterior da questão federativa. Na verdade, os municípios, no dia a dia, eles têm um conjunto de atribuições muito amplo. E os municípios, de uma maneira geral, ficam com a menor parte dos recursos públicos. Particularmente na área da saúde, embora o SUS seja compartilhado, os municípios fazem muito, fazem quase tudo. Em algumas cidades você tem hospitais regionais, você tem poucos hospitais de nível federal. Então, acho que os municípios, por lidarem no dia a dia com a população e com as doenças mais comuns, eles têm capacidade, desde que haja uma articulação política, de programa, de providências com o Ministério da Saúde, tem condições para dar conta do recado, principalmente os maiores. Doutora Sandra, sua avaliação sobre esse trabalho do Ministério Público do Rio em relação aos gestores executivos e legislativos lá. Bom, vale lembrar que os poderes executivo e legislativo eles devem pautar pelo princípio da publicidade, né? Viabilizando que tenha um controle social e democrático dos instrumentos de participação. E aí eu acredito que, por exemplo, o que o Rubens comentou sobre corrupção, eu endosso o que ele falou, é uma coisa tão sistêmica que até num caso como esse do Covid, que é um fato emergencial, com a dispensa da licitação, você tem que ficar em cima para ver se não tem desvio por conta do valor que se não vira uma coisa sem controle. Eles fazem o que eles querem, eles não dizem qual a empresa que eles estão contratando, não dizem o prazo, o valor, nada. Desrespeitando totalmente a legislação. E é uma coisa imoral também, né, se você for pensar. Porque contratar emergencialmente algo, você tem que falar o que você está contratando, que você está usando dinheiro público nisso. É inaceitável ver recurso público sendo usado dessa forma. Gouveia, esse é o olhar do Instituto Ética Saúde que você preside, ou seja, é o olhar atento sobre todas essas questões relacionadas a possíveis casos de corrupção. Exatamente. Para nós, infelizmente, esse tipo de notícia ele traz uma constatação de que as pessoas se esquecem ou tendem a esquecer diante de uma situação de anormalidade tudo aquilo que estava sendo discutido até recentemente. Compliance, integridade, combate à corrupção têm sido lemas de várias das nossas entidades. O Ética Saúde, principalmente, tem liderado essa discussão e, de repente, nós vemos uma situação em que as pessoas simplesmente consideram que não existe mais nada disso. Até em função disso, o Ética Saúde já lançou um manifesto nas redes sociais, no seu site, até para todos os seus contatos, já fez um levantamento dos riscos mais comuns de serem encontrados numa situação de relaxamento regulatório, de flexibilização nas relações formais que deveriam existir. E não que a gente esteja contra, acho que uma situação emergencial, ela necessita, de fato, de ter um olhar especial, um olhar mais atento e talvez com a flexibilidade que se pede. Mas isso não justifica dar espaço para a corrupção, para o desvio, para o mal feito. Nesse sentido, o Instituto Ética Saúde, junto com o Ethos e a Transparência Internacional, estão se juntando até num grande pacto, até para outros setores, para mostrar e trazer essa indicação de qual o caminho, de fato, a ser conduzido, a ser seguido. Já falamos com o CAD e com a CGU, e alguns webinars vão ser feitos também, Mauro. E até eu convido aqui o ouvinte do programa que acompanhe pelo nosso site, a gente vai estar anunciando, e exatamente para discutir a questão do controle que deve ser feito. Existe o amanhã, nós temos que ter um controle, as empresas que acabarem fechando contratos emergenciais, elas devem manter aquele rigor no controle efetivo. Uma questão é preço, outra questão é margem. Margens abusivas são intoleráveis no momento desse. A questão de doação também tem que ser lembrada. As doações em ano eleitoral, como nós estamos vivendo, elas podem ter
uma série de outras intenções que acabam prejudicando aí a corrida eleitoral. Ou seja, acho que tem muito ponto de atenção. Parabenizo o Ministério Público aí do Rio de Janeiro, também o de Pernambuco, já iniciaram algumas ações para controlar, mas é importantíssimo que nós todos sigamos aí com o nosso papel de cidadãos vigilantes para que não deixar esse tipo de situação inaceitável prosseguir. Você acompanha o programa Gente que Fala desta quinta-feira, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e o Instituto Ética Saúde. Eu vou fazer aqui uma mensagem agora do governo federal dentro da campanha de combate ao Covid-19, que diz o seguinte: circula em grupos de WhatsApp que o novo coronavírus não sobrevive a temperaturas superiores a 26 ou 27 graus. Mas será que isso é verdade? Existe algum jeito de esterilizar superfícies que possa matar o vírus? O infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dr. Francisco Ivanildo, explica que o coronavírus, de uma forma geral, se multiplica de forma frequente durante o inverno, até porque as pessoas ficam mais aglomeradas. Mas ele é capaz de sobreviver em temperaturas mais altas, sim, diz o infectologista Dr. Francisco Ivanildo. Segundo o médico, efetivamente, o que mata o vírus? Ele responde: se eu quero limpar uma superfície de trabalho ou algum local que foi contaminado, existem vários produtos desinfetantes que são usados nos hospitais. O que a gente tem disponível, que pode ser usado em casa ou em qualquer lugar, é o álcool 70%. Então, com uma fricção de pano molhado com álcool, é capaz de, em torno de 1 minuto, mais ou menos, matar o vírus, explica o médico Dr. Francisco Ivanildo, do Instituto Emílio Ribas. Para reduzir o risco de contrair ou transmitir o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta o isolamento domiciliar como a medida mais eficaz. Além disso, lavar as mãos com água e sabonete ao menos 5 vezes por dia, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, de preferência com álcool em gel. Para mais informações, acesse saude.gov.br/coronavírus. Essa mensagem é do Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pessoal, número do WhatsApp para mensagens aos nossos participantes, para perguntas aos nossos participantes do programa Gente que Fala de hoje, 973350338. 973350338. E as perguntas também podem ser feitas pelo Facebook, pelo Instagram. Nós estamos transmitindo por ferramenta de videoconferência por meio aqui das redes sociais. Mais um tema para a gente debater e analisar no programa Gente que Fala de hoje. Chegaram ontem ao Instituto Butantan 726 mil testes para identificação do coronavírus vindos da Coreia do Sul. O desembarque do material em Viracopos contou com um forte esquema de segurança após uma carga de 2 milhões de itens de equipamento de proteção individual, como óculos, luvas, álcool em gel e máscaras, ter sido roubada na semana passada em Guarulhos. Essa carga foi localizada em um galpão no Ipiranga e os suspeitos foram detidos em flagrante. Mais uma preocupação também absurda, hein, Gouveia, em relação a esses lotes, né, de equipamentos, de testes e tudo mais, até nos momentos de tragédia, a bandidagem atuando aí, né? É inacreditável, de fato. Parece cena ou de novela, de filme, alguma coisa surreal. Esse roubo que houve aqui em Guarulhos é um volume muito alto de testes, vários materiais essenciais, e acabaram sendo encontrados, por sorte, num galpão no Ipiranga. E isso são 15 mil kits de testes, né? Exatamente, foi um volume alto. E aí, com isso, vários outros importadores ficam preocupados. E essa preocupação, ela até se justifica porque a expectativa do Brasil era de receber um volume muito alto. O Ministério da Saúde, por um lado, está comprando quase 23 milhões de testes durante esse período todo. 14 milhões de testes moleculares e o restante de testes rápidos. E o setor privado, por outro lado, tinha uma expectativa de estar trazendo agora, ainda em abril, algo como 8 milhões de testes, ou até um pouco mais. Só que o governo chinês acabou alterando as regras de exportação para vários de seus fabricantes. E, com isso, passou a determinar que eles deveriam ter um novo tipo de certificado, e aí houve uma quebra
muito grande do volume que seria trazido. Com isso, o Brasil hoje ele tem uma preocupação de testar. Iniciativas de testagem massiva estão sendo planejadas, mas ainda sem um insumo essencial, que são os testes. Sejam eles os testes rápidos, sejam os testes moleculares, que vocês já ouviram falar, o PCR-RT, de tempo real, ou até aquelas tecnologias que podem dar velocidade, já mais antigas, mas que estão sendo lançadas agora especificamente para o coronavírus, como ELISA, quimiluminescência ou fluorescência. Então, vão haver vários tipos de testes diferentes disponíveis no mercado, mas que todos eles vão ser primordiais, seja para um diagnóstico ou seja para triagem, até para nos ajudar a dar um mapa epidemiológico de como está a doença no Brasil, em termos de qual é a prevalência, qual realmente o número de infectados, quem já passou pela infecção estaria, entre aspas, imunizado e em condição de voltar ao trabalho, que é o que a gente fala, que é a pessoa que já tem o IgG positivo, um anticorpo específico, e dentre outras tantas informações que são essenciais aí para se lidar de uma forma efetiva com a pandemia. Esses 726 mil testes que chegaram ao Instituto Butantan, vindos da Coreia, e tem um carregamento próximo aí para chegar de mais 500 ou 550 mil, são testes rápidos ou são esses moleculares que, embora mais eficientes, os resultados demoram mais para sair? O Butantan assumiu um papel de coordenador de todo o sistema aqui no estado de São Paulo. Então, ele tem importado os testes moleculares, que é o PCR em tempo real, para a distribuição pela rede de laboratórios do estado de São Paulo, que são esses que estão, de fato, trabalhando com os pacientes suspeitos de Covid e que, eventualmente, precisam ter essa confirmação para saber se vão entrar já numa unidade hospitalar ou, eventualmente, até com uma necessidade de UTI. Então, o Butantan tem trabalhado muito mais com o teste molecular e fazendo essa distribuição. Os testes rápidos, eles têm um papel muito importante, principalmente com os trabalhadores de saúde, para verificar aqueles que já estão aptos a voltar ao trabalho nesse primeiro momento, né? E sem o risco de contaminação de pacientes, porque já não tem mais, já estão imunes, né? E sem o vírus. Procurador Charles Lima, aí em Pernambuco, como é que está a situação dos equipamentos, dos testes? Mauro, aqui em Pernambuco, não diferente da realidade brasileira, né, a quantidade de testes que está sendo realizada é muito baixa, basicamente com os profissionais da área de saúde e pacientes mais graves. Essa aquisição ela é importante, os números aí, 756 mil, mostram que é um esforço que está sendo feito. Mas mostra também, assim, acho que essa deve ser uma preocupação, né, que o Brasil aí a gente já está indo para quase 2 meses, em tese seria de preparação para essa pandemia, mas a gente não se preparou no que é mais básico. Por exemplo, aqui, segundo alguns sites que fazem o acompanhamento, né, dos dados, o Brasil tem realizado aí em torno de 296 testes por milhão de habitantes, né? Só para ter uma ideia, com o Irã, que é dos 15 países com maior caso, o Brasil está entre eles, é o país que vem depois. E o Irã faz em torno de 3.500 testes, ou seja, mais de 10 vezes o que o Brasil vem fazendo. Para a gente atingir um padrão semelhante à testagem americana, que não é boa, né, seria necessário 2 milhões de testes. Né? Para seguir o padrão de Portugal, pelo menos 4 milhões para ter mais ou menos esse balanço na relação testagem por milhão de habitantes. E essa medida ela é extremamente importante e necessária, sobretudo para a recuperação econômica. Né? A testagem é que vai permitir dar segurança ao trabalhador para voltar às atividades, né? Salvo se eventualmente tiver o caso de reinfecção pelo coronavírus, que é uma tese que está surgindo lá na Coreia do Sul. Mas, de todo modo, pelo menos o cenário que se tem é que a pessoa passa a desenvolver imunidade ao vírus e, a partir disso, daí ele pode retomar as atividades. Então, até para que possamos ter um foco maior na retomada econômica, né, é preciso que se avance na parte de testes.
né? Infelizmente, isso daí não é de agora, né? O investimento na parte de ciência no Brasil, né, historicamente, sempre foi muito baixo. Hoje a gente fica completamente dependente de insumos exportados, né, importados, digo, para poder fazer esse enfrentamento, né? Quer dizer, a grande dificuldade são os reagentes, né? E isso aí você tem num momento que o mundo inteiro procura, né? Essas cenas, né, como foi falado aí da mercadoria que foi trazida, né, e foi roubada, né? Você está vendo isso, inclusive, como prática institucional de alguns países, né? Os Estados Unidos, há uns 10 no início do mês, né, foi apontado aí por reter, né, equipamentos médicos que viriam para o Brasil, para a França e para a Alemanha. Então, isso é uma dificuldade que a gente vem enfrentando, né, e na ponta mostra exatamente isso, ou seja, a dificuldade em testar, que é o caso aqui em Pernambuco, que não é diferente da maioria dos estados, né? A gente vem, o estado ele aumentou há uns 10 dias atrás, né, a quantidade de testes, mas ainda muito insuficiente, e a subnotificação fica muito alta em decorrência disso, né? Então, todo o planejamento fica comprometido, né, por essa ausência de testes. Rubens Figueiredo, que ambiente político um eventual novo ministro da Saúde encontraria? Especula-se que haveria uma troca, né, do atual ministro Mandetta pelo oncologista Nelson Luiz Taik. Que ambiente político ele encontraria para esse trabalho de testes? A Organização Mundial da Saúde fala em testar, a gente precisa fazer isso, não temos a quantidade de testes para uma população tão grande. Que ambiente político ele pode encontrar de dificuldade para desenvolver um novo trabalho se Mandetta vier a ser substituído? Olha, Mauro, eu vejo muito a orientação que o país vai seguir. Quer dizer, se o Ministério da Saúde orienta a população que é importante você fazer isolamento social, que você deve evitar o máximo contato, reduzir a sua exposição e por aí vai, usar máscara, desinfetar com gel, e o presidente da República vai em rede nacional de televisão dizer que a economia precisa se recuperar, que atleta não pega o vírus, que isolamento social não é a medida certa, não vai ter ambiente político possível para que um ministro da Saúde, seja ele quem for, possa trabalhar. Porque a população ela não pode conviver com duas orientações díspares. E a população abraçou a ideia de que é preciso o isolamento social, porque começou a chegar perto das pessoas que a gente conhece. Quer dizer, quando a epidemia começou, era uma epidemia de rico, né? Começou com um brasileiro que tinha ido para a Itália e trouxe o vírus. Se espalhou mais na classe média alta. E agora isso tende a descer na escala social e essa infecção se alastrar aí pelas classes menos favorecidas. Agora, a condição política, foi a pergunta que você me fez, vai depender muito da postura do presidente, porque não faz sentido você ter um ministro da Saúde que seja contra a ciência. E qualquer ministro que seja a favor da ciência vai fazer o que o mundo está fazendo, e quem não está fazendo, como a Suécia, por exemplo, já está revendo essa posição. Não tem como fazer o isolamento vertical e não tem como você liberar escolas, como o próprio presidente sugeriu. Até porque desculpe, Rubens, Nelson Taik, o oncologista, que é apontado aí como suposto substituto do ministro Mandetta, ele é a favor do isolamento social da forma como está acontecendo, a não ser que tenha mudado de posição. As entrevistas, as declarações que ele fez, ele se coloca favoravelmente ao isolamento social. Agora, como é que vai ficar? Tem que ter um acordo entre o principal, o mandatário do Poder Executivo do país e seu ministro da Saúde. Então, a situação vai ficar realmente insustentável. Esses 726 testes que chegaram, e o nosso amigo de Pernambuco falou, o Charles, é muito pouco para o país como o Brasil. Não faz sentido Sim. Você ter
Agora, eu não vejo tão absurdo assim que os bandidos queiram roubar o teste. O teste hoje é mais apurado que ouro. O mundo está atrás de teste de coronavírus. Todos os países estão atrás de teste de coronavírus. E o bandido vai atrás daquilo que dá mais lucro. E a testagem também, como o Charles falou, é fundamental. Nos Estados Unidos, estima-se que o número de infectados pode ser de 100 a 1.000 vezes maior do que está sendo verificado lá. E só para terminar, o experimento, aquele navio que ficou preso no Japão, o Diamond Princess, ele fez como um experimento ideal, Mauro. Todas as pessoas foram testadas e todas as pessoas ficaram confinadas nas suas cabines. E lá deu uma taxa de letalidade de 1% e 18% de assintomáticos. No Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, a gente pode ver o que tem de subnotificação a partir desses dados. Sandra, sua avaliação. Estou observando aqui quanta informação sobre isso. Meu Deus, é incrível. Agora, sobre o Mandetta, eu acredito que se ele sair, o próximo vai enfrentar o conflito entre se segue a ciência ou se segue presida, né? Sim. Porque não tem saída. Ou ele, como médico, ele dá a opinião dele e segue, como o Mandetta estava fazendo, ou ele segue a orientação do presidente. Eu acredito que a população já está ciente da quarentena, que é benéfico, que pode achatar a curva, e como já estamos há alguns dias, quase um mês, eu acho que mais alguns dias não vai atrapalhar tanto a vida das pessoas. Pelo menos é um entendimento geral, né? De que isso vai salvar mais vidas do que se deixar livremente. Gouveia, o que a gente acaba aprendendo com essa história de que a China é que comanda essa questão de testes e equipamentos de proteção individual e tudo a gente vai buscar lá, 90% do mundo, 95% do mundo vai buscar lá na China. Como é que vai ser daqui para frente? Na verdade, a gente percebe que, de fato, a China está comandando em várias áreas, não só equipamentos, os próprios diagnósticos e até uma série de outros equipamentos, os EPIs também, fora outras questões. O comércio na China já está voltando, se você olhar aqueles mapas de acompanhamento do fluxo aéreo, aquela região já está também muito bem movimentada, mas eu gostaria só de fazer uma observação, Mauro. E aí vale a pena um aprendizado que a gente está tendo aqui nessa questão de como lidar com a pandemia. E ela, de fato, ela mostra que se você estiver unido com todo mundo, com foco dirigido para uma ação específica, funciona. Embora nós estejamos ainda com pouco volume de testes, nós conseguimos algumas proezas inimagináveis também. Hoje, a Anvisa está com um total de 150 processos de registro de testes. Já conseguiu avaliar e aprovar, do dia 18 de março até agora, 38 processos. E está conseguindo dar uma velocidade muito grande. Esses produtos que estão vindo para o mercado, eles estão, aí sim, competindo com outros mercados que também buscam, obviamente, a aquisição. Então, a gente acaba enfrentando. Mas toda a sociedade aqui está organizada não só para receber os produtos, e aí a CBDL, com a SBP, as sociedades médicas, né? Patologia clínica, análises clínicas, a Abramed, a Associação dos Laboratórios, elas juntas estão fazendo uma avaliação de todos os kits que estão registrados, exatamente para dar para o mercado uma referência, uma performance para que kit funciona, que teste funciona, em quais condições. Então, para o objetivo que você está buscando, se é um diagnóstico, se é uma triagem, se é a finalidade de monitoramento epidemiológico, qual vai ser o produto mais adequado para aquilo. Então, governo, sociedade civil e autoridades regulatórias juntas conseguem fazer um trabalho que demoraria de 6 a 12 meses em poucas semanas. E a questão do volume de testes, acho que em maio a gente já consegue normalizar.
Você acompanha o programa Gente que Fala desta quinta-feira, em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e o Instituto Ética Saúde. Perguntas aos nossos convidados podem ser feitas pelo WhatsApp, número 97335 0338, 97335 0338, ou também pelas redes sociais. Nós estamos transmitindo no Facebook e também no Instagram. Você nos acompanha tradicionalmente pela Rádio Trianon, AM 740 aqui em São Paulo, Grande São Paulo, e também pela Rádio Universal AM 810 em Santos, para todo o litoral paulista. Antes da sequência aqui do nosso assunto, mais uma mensagem agora do governo do estado de São Paulo. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família, amor aos seus amigos, amor a quem você nem conhece, amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa. Assim a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Mensagem do governo de São Paulo, estado de respeito. Agora, o nosso próximo assunto aqui se refere ao desembargador Geraldo Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador afirmou que o isolamento social deve ser tratado com seriedade e a hora é de cumprir as recomendações de médicos e cientistas. O TJ São Paulo colocou 40 mil servidores, 3 mil magistrados e 15 mil colaboradores em trabalho remoto em meio à pandemia. Pinheiro Franco destaca que o Estado precisa ser duro com o cidadão que não cumpre com seus deveres e coloca em risco a sociedade, mas vê a responsabilização penal como absoluta exceção. Sua avaliação em relação a esse entendimento aqui do presidente do TJ de São Paulo, o procurador Charles. É claro que todos querem a garantia do direito constitucional de ir e vir, mas a gente vive um momento de exceção. Qual que é a sua avaliação? Primeiramente, eu registro o seguinte: eu acho que a necessidade do isolamento social, pelo menos até agora, né, ela tem se mostrado como a estratégia mais eficaz, né, na contenção da pandemia, né? O Washington Post fez uma matéria semana passada falando especificamente sobre o caso do estado de São Paulo e Ohio, do estado americano de Ohio, né, onde o governador, que é republicano, ele adotou já desde o finalzinho de fevereiro medidas de isolamento, de distanciamento, suspendeu universidades, feira que estava programada para ocorrer no estado, com mais de 60 mil pessoas, foi cancelada, e foi objeto de várias críticas em relação a isso, né? E, passadas 6 semanas, o estado de Ohio tem 1/3 dos casos, que 3 estados que têm uma população semelhante, né? Ao ponto de agora poder ajudar o estado de Nova York com recursos de pessoal, né? Porque a pandemia está controlada lá. Então, onde a gente tem visto aí, a maioria dos exemplos fala exatamente da necessidade do isolamento social. É preciso que o Estado tome as medidas, oriente os cidadãos, né, em como realizar isso, fornecer os meios econômicos, inclusive, e a gente tem visto isso em países, né, não só Europa, mas também aqui do lado, a Argentina. Né? Eu prefiro, se não me engano, ter uma declaração lá do presidente dizendo que eu prefiro ficar 10% mais pobre, mais vivo, né? Mantendo a integridade da população e o sistema de saúde. Evidentemente que isso daí passa por uma ação do Estado, passa também por uma ação da própria população. Infelizmente, parece que a nossa cultura só consegue perceber o que é sensível, o que é captado pelos 5 sentidos. Eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso sentir claramente, porque a informação do ponto de vista racional parece não chegar. Quando você vê movimentos da população em situações de aglomeração, a gente sabe que muitos ali, pela necessidade econômica, né, ele vai se submeter ali. Mas outros estão expostos ao vírus, né, de uma maneira desnecessária. Assim, às vezes, tem relatos aqui, eu acho que em algumas outras cidades a gente vê que ou a pessoa vai para a rua, né, não por uma necessidade do ponto de vista do trabalho, um trabalho essencial, vai para a rua não porque está precisando ir ao banco, ao hospital, ou à farmácia, né, mas simplesmente para estar na rua, né, sem acreditar que aquilo ali pode efetivamente chegar. E os números, né, mostram, né, e a realidade ela também se apresenta.
Ontem mesmo, pelo menos 2 ou 3 pessoas do trabalho ou que me são próximas, né, diagnosticadas com o Covid-19. Então, essa informação ela tende a se alastrar e talvez a partir daí é que se tenha o cuidado do ponto de vista individual ou de alguns governantes em relação ao problema. Mas aí talvez seja tarde demais, né, para tentar diminuir o impacto disso, né, que vai ser muito grande. Bem, a gente viu aí o exemplo não, né? O que aconteceu em Araraquara, uma mulher detida ali, foi levada algemada para a delegacia, estava sozinha numa praça, achando que deveria e que poderia estar lá nesse momento de isolamento social. Seu entendimento? Olha, Mauro, a gente tem que trabalhar com 2 informações básicas. A primeira informação é quem conseguiu resolver o problema da pandemia, foi onde ela surgiu, no Wuhan, na China, foi com um fortíssimo isolamento social e isolamento, inclusive, da cidade. Então, o que se mostrou acertado até agora, do ponto de vista da experiência, foi isso. A segunda informação é que o Brasil aderiu ao isolamento social, mas comparado a outros países do mundo, essa adesão não é das maiores. Aderiu menos do que, por exemplo, a Itália, a Espanha e mesmo muitas partes dos Estados Unidos. E tem, no estado de São Paulo, particularmente, tem um acordo com o governo do estado e as empresas de telefonia que acompanham o deslocamento através dos telefones celulares. E esse deslocamento está aumentando. Nós temos que entender que nós estamos em situação de guerra. E quando você está em guerra, o direito de ir e vir é algo que começa a aparecer algo secundário, né? O principal é o direito à vida. É um momento excepcional. Sim. Então, um caminho é conscientizar a população, nós estamos tentando fazer isso, e estamos conseguindo uma adesão que não é das maiores. É grande, mas não é das maiores. Então, chegou o momento de você criar alguma medida punitiva. Eu me lembro, só para terminar, quando foi instituído o cinto de segurança. Uma corrente, principalmente o pessoal de esquerda, falava que tinha que conscientizar, que as pessoas iam morrer através de campanha, que salvava vidas, tudo isso. E veio um governador falando, não, tem que multar. E todo mundo passou. Hoje é quase automático você colocar o cinto de segurança quando você entra no carro. Os carros apitam se o cinto de segurança não está devidamente colocado e por aí vai. Então, eu acho que uma medida mais rigorosa se justifica nesse caso. Gouveia, por que no Brasil a conscientização é muito mais difícil de ser feita? É importante colocar a mão no bolso das pessoas, o Estado tem que colocar a mão no bolso das pessoas para conseguir os resultados. Eu acho que é o que os meus colegas falaram antes. A gente só acaba, de fato, aderindo a determinadas regulamentações, a tal lei que pega, se tiver algum tipo de sanção que, de fato, a pessoa sinta, seja ela monetária, e aí tem que colocar a mão no bolso, porque de fato está sendo ameaçado aí com alguma coisa sensível, ou até para punição mais severa, que é a prisão. Eu tenho as minhas reservas, acho que aí já é ir um pouco longe demais. Ainda gostaria de acreditar que as pessoas possam, na verdade, aderir por educação, por Gouveia, talvez não a prisão, Gouveia, talvez multa. A multa é menos rigoroso que uma prisão, porque em alguns locais estão indo para a prisão, de fato. Eu acho que a gente viu em Araraquara, né? E aqui nas praias também, outros países também, a gente viu o exemplo da Itália, prefeito correndo atrás dos cidadãos, exatamente para tentar tirá-los dessa situação. Agora, a gente está vivendo uma situação, de fato, que é totalmente excepcional. É uma situação totalmente fora do normal. E aí encontrar o equilíbrio entre a ação forte do Estado, tirando alguns dos direitos essenciais, mesmo que temporariamente, e aquela que é a educação e a conscientização do papel do indivíduo dentro de uma comunidade em que ele pode ser o agente transmissor e causador da morte dos outros, eu acho que tem que se encontrar um ponto aí mais razoável, né?
Sandra, como é que a gente encontra o ponto de equilíbrio entre a educação, a conscientização e essa ação mais forte do Estado, seja botando a mão no bolso, cobrando multas ou até casos de prisão? É interessante isso que o Gouveia comentou, porque teve um caso, meu sogro estava caminhando na Riviera e ele foi abordado pela polícia, falando que ele não podia estar caminhando ali, e teve um estresse e foi conduzido para a delegacia. Então, é difícil você fazer as pessoas entenderem, ainda mais pessoas mais idosas, de que tem que cumprir com a sua obrigação, né? Proteger a si mesmo e ao próximo também. É difícil a conscientização. Mas eu gostaria de falar sobre essa notícia do presidente do tribunal, que eu acredito que esse isolamento seja benéfico, por exemplo, para que eles adiantem os processos que já estão lá, façam os julgamentos, façam os acórdãos, as sentenças, e dê uma andada nos processos que devem ter milhões de processos parados lá, e com certeza com essa pausa que está, com esses processos suspensos, a demanda vai ser muito maior depois que for liberado para que a gente possa judicializar, e o trabalho deles já é feito praticamente remotamente hoje, magistrados, a maioria, trabalham remotamente, e servidores também têm essa possibilidade. E sobre contenção de custos, que foi o que eu li, eu acho que também é uma ideia de se repensar agora, no pós-corona, carro oficial para todos os desembargadores, que em São Paulo nós temos uma média de 360 desembargadores, que todos usam carro oficial, diferente do Ministério Público, onde é o procurador-geral e o corregedor que usa carro oficial. Você imagina o custo que tem isso. E, além disso, cada desembargador tem 5, 6 assessores. Então, se for feito uma análise de custos, eu acho que já podia começar por aí. Sim. Pessoal, mais uma mensagem aqui do governo de São Paulo em relação ao trabalho de combate ao coronavírus. Pessoal, nesse combate contra o coronavírus, siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. Siga o que diz o presidente dos Estados Unidos, que antes dizia para todos irem trabalhar, fique em casa. Siga o que diz a Organização Mundial da Saúde, fique em casa. A economia a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama não dá para recuperar. Fique em casa. Saiba mais em saopaulo.sp.gov.br/coronavírus. Mensagem do governo de São Paulo, Estado de Respeito. Gente, temos pouquíssimos minutos aqui, mas acho que vale a pena que a gente dê uma passada por uma outra questão aqui. Deixa eu achar aqui a nossa pauta seguinte. Eu não vou ler todo o material, só a nossa manchete aqui. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chamou de demagogia o pedido para o uso do fundo eleitoral no combate ao coronavírus. Bem objetivamente, Rubens, o que você acha dessa declaração? Olha, tem o que a gente gostaria que fosse aquilo que é. É impossível, mesmo que eles abram mão desses recursos agora, que você não tenha um fundo eleitoral para fazer campanha municipal. E eles vão conseguir esse dinheiro de alguma maneira. Eu acho que o volume do fundo, perto do que o Brasil necessita, é muito pequeno. Agora, que seria uma demonstração linda da classe política, de solidariedade à sociedade, de entendimento de que a situação é crítica, se isso acontecesse, mesmo que eles recuperassem isso para frente. Sim. Charles, procurador, sua visão em 10 segundos, 15 segundos no máximo. Bom, vou na mesma linha do Rubens. Eu acho que o valor pode ser uma gota, mas ajuda a compor, né, o volume de recursos, né, para o enfrentamento da pandemia. E é um gesto que todas as outras categorias e instituições estão fazendo contingenciamento, né, e ajudando a enfrentar a pandemia. O Ministério Público, o Judiciário, o Executivo, enfim, todo mundo fazendo essa parte. Eu acho que não custaria nada isso para as eleições. Vou ver bem rapidinho. Demagogia ou não? Eu acho que é certa demagogia e reforço o que foi falado antes. Sugiro só 1984, de George Orwell, Saramago, com Ensaio sobre a Cegueira, e Amor no Tempo do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, nesse tempo de pandemia. Realidade ou ficção? O que é o quê? E A Peste de Camus. Sandra, demagogia ou não? Não. Bem rapidinho. Não, eu acredito que esse valor é um valor, sim, para a democracia. Embora eu seja advogada eleitoralista, eu sei que isso... Talvez a pessoa já taxe e fale, eu acho que eles são a favor do fundo por conta da prestação de contas, mas eu acredito que se tiver, por exemplo, uma prestação de contas efetiva, isso é uma transparência que as pessoas merecem.
esse dinheiro do fundo partidário, se for direcionado para causa partidária, com certeza vai ser a melhor escolha. 5 segundos para a sua despedida. Obrigada, boa Sandra. tarde. Gouveia, 5 segundos. Obrigado, saúde para todos. Fiquem em casa por enquanto. Desculpa essa corrida de cavalo agora no final, mas o tempo já está estourado. Tudo mesmo. bem. Procurador Charles. Obrigado pela oportunidade, boa tarde e fiquem em casa. E Rubens Figueiredo, sua palavra final, 5 segundos. Fiquem em casa e vejam Virgin River, que é uma série bacana da Netflix. Epidemia também. Todas as dicas assimiladas aqui. Procurador de Justiça em Pernambuco, Charles Lima, o cientista político Rubens Figueiredo, a advogada do Direito Eleitoral, doutora Sandra Libarina, e o administrador público, Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL e diretor do Instituto Ética Saúde. Essa foi uma edição do Gente que Fala, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e o apoio do Instituto Ética Saúde. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, apoio operacional aqui na nossa sala de conferência do jornalista Ricardo Godoy, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado, do Gente que Fala, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.